Ninguém nasce achando que é descartável. A gente aprende com o tempo, com os silêncios, com os olhares que desviam, mas tem um dia menos, um dia exato em que a ficha cai. Você não é amada, você é usada. E quando isso acontece cedo demais, é como morrer em vida. Eu sei, porque isso aconteceu comigo. Eu me chamo Lourdes, tenho 67 anos, moro no bairro Alto da Glória, numa cidadezinha mineira onde todo mundo conhece todo mundo. Hoje, eu gosto de cuidar das minhas plantas, sentar na varanda e conversar com os passarinhos. Mas para chegar nesse sossego, minha alma precisou atravessar desertos. E, olha, nem sempre eu achei que fosse sair viva. Quando era menina, eu acreditava em tudo que me diziam. Achava que mãe era anjo, que adulto sabia o que era certo, que o mundo era justo. Eu acreditava porque era isso que as outras crianças acreditavam. Também, mas comigo foi diferente. Comigo, a infância foi um lugar perigoso. Eu não sei se alguma vez minha mãe me olhou como filha. Talvez no começo, quando eu ainda era bebê, mas das minhas memórias em diante, o olhar dela já vinha com peso, cobrança, cansaço. Eu era a terceira de 5 filhos, mas parecia que eu era a mais incômoda. Não era rebelde, não fazia bagunça, mas talvez fosse meu silêncio que incomodava, porque eu via tudo. E criança que vê demais, às vezes vira alvo. Crescemos num barracão de um cômodo só, no fundo do terreno de um homem que minha mãe chamava de compadre. Eu nunca entendi esse título porque ele não tinha cara de compadre. Ele era o tipo de homem que falava sorrindo, mas com os olhos apertados. Sempre achava jeito de encostar em mim. No começo, era no cabelo, dizendo que era bonito. Depois, no ombro, no braço, no quadril, e minha mãe fingia que não via. Ou talvez visse e fingisse que era normal. Um dia, eu tinha 9 anos. Minha mãe veio do quintal com a cara dura. Disse: vai lá no compadre levar esse prato de comida e ver se ele precisa de alguma coisa. Eu já tinha ouvido esse tom antes. Yaru? Ei, que andou. Ela queria algo e eu é que tinha que pagar o preço. Naquele dia, quando ele me mandou entrar e fechar a porta, eu senti um gelo na barriga, mas obedeci, porque criança obedece. E quando ele veio perto, tudo em mim gritou por dentro, mas por fora eu fiquei muda. Não foi a primeira vez, nem a última. E quando voltei para casa, minha mãe nem perguntou nada, só olhou de relance, pegou o prato de volta e continuou varrendo o chão. Era como se nada tivesse acontecido. E aí eu aprendi. Eu era invisível. Eu não era alguém para ser protegida. Eu era moeda. Esse é o tipo de coisa que ninguém quer contar, nem para si mesma. Mas eu preciso, porque se eu não contar, essa história continua me doendo em silêncio. E talvez você que está ouvindo aí do outro lado tenha passado por algo parecido e ache que foi culpa sua, que devia ter dito não, que devia ter fugido. Mas deixa eu te dizer, não era sua culpa, assim como não foi a minha. Durante anos, eu carreguei uma culpa que não era minha. Me sentia suja, errada por não ter gritado, errada por ter deixado acontecer. Só que eu era uma menina que só queria colo, cuidado, proteção. E, em vez disso, me deram dor. Você pode até achar que isso é só mais uma história triste, mas não é. É uma história de sobrevivência. Porque eu tô aqui, tô viva. E cada vez que conto
Essa história é como se eu recuperasse um pedaço de mim, um pedaço que tentaram roubar. Então, se você chegou até aqui, fica comigo. Eu vou te contar tudo com calma, com verdade. Sem esconder a dor, mas também sem deixar que ela me defina. Porque hoje, com 67 anos, eu entendo. Sobreviver já foi o meu milagre. Eu lembro como se fosse hoje. Era uma tarde abafada de dezembro. O tipo de calor que faz a pele grudar na roupa e o asfalto cheirar a queimado. Eu tinha 9 anos e estava brincando com pedrinhas no quintal, inventando mundos com as mãos. A gente não tinha brinquedo. Então, era com terra, folha e imaginação que eu construía um pouquinho de paz. Minha mãe apareceu na porta, com a cara amarrada. Ela tinha esse jeito seco de falar, sempre apressada, como se o mundo inteiro estivesse devendo alguma coisa para ela. Lourdes, para com isso. E vem cá, vai lá no compadre Arlindo, levar esse prato e ver se ele precisa de alguma coisa. O tal do compadre Arlindo era o dono do terreno. Morava na frente, numa casa grande que fazia sombra na nossa, como se nos lembrasse. O tempo todo de quem mandava ali. Minha mãe sempre falava dele como um homem generoso, que abria a porta para pobre e não cobrava aluguel todo mês. Mas no fundo eu sabia que aquela generosidade tinha preço, e quem pagava às vezes era eu. Naquele dia, ela me fez trocar de roupa. Põe aquele vestidinho amarelo, tá limpo, disse, sem nem olhar para mim. Eu obedeci. Criança obedece. Criança boa, então, nem pergunta. Vesti o amarelo, peguei o prato ainda quente, com carne de panela e arroz, e fui. O corredor entre nossas casas era apertado. As paredes de tijolo cru pareciam espremer meu corpo miúdo. Cheguei à porta do compadre, bati 2 vezes. Ele abriu, sorrindo. Como sempre, aquele sorriso que não subia para os olhos. Pai, que presente bom, Lourdes. Entra, entra, minha menina. Eu não queria entrar. Queria deixar o prato e voltar correndo, mas a voz dele vinha doce e insistente. Entrei. Ele trancou a porta. E foi aí que entendi. Ali, naquele silêncio abafado do quarto, com o ventilador chiando e cheiro de cigarro velho, caiu minha ficha. Minha mãe me via como moeda de troca. Não disse isso com palavras, claro. Mas o jeito que ela me mandou, o silêncio dela depois, o modo como ela fingia que nada acontecia. Tudo isso gritava essa verdade que eu demorei anos para aceitar. Enquanto ele me tocava. Enquanto dizia aquelas coisas nojentas com a voz mansa, uma parte de mim saía do corpo. Eu olhava pela janela, via uma árvore qualquer lá fora. Pensava em coisas bonitas. Fazia de conta que era outra menina, em outra casa, com uma mãe de verdade. Uma mãe que protegia. Uma mãe que não entregava a filha como pagamento, demorou pouco. Mas para mim, foi uma eternidade. Quando ele terminou, me deu um copo de refrigerante quente e me mandou embora. Eu saí devagar, com um prato vazio na mão e a alma em frangalhos. Chegando em casa, minha mãe nem me olhou direito. Pegou o prato, falou obrigada, como se eu tivesse feito qualquer favor comum. Eu queria perguntar por quê, queria dizer que doía, mas eu não tinha palavras, só um nó na garganta e um enjoo que não passava. Naquela noite, deitei no chão, como sempre. A gente não tinha cama para todo mundo. Dormia no chão, mesmo, dividindo o espaço com meus irmãos pequenos. Fiquei olhando para o teto de telha aparente,
ouvindo o barulho dos grilos lá fora, e então chorei, baixinho, para ninguém ouvir, porque eu sabia que se chorasse alto, minha mãe ia brigar. Ela detestava fraqueza. Aquela foi a primeira vez que entendi o tipo de vida que eu tinha. E também o tipo de filha que minha mãe achava que eu era. Não era filha, era coisa, era favor, era sacrifício em nome de uma conta não paga. E aquilo me rasgou por dentro. Eu passei anos tentando me convencer de que ela fez o que pôde, de que talvez estivesse desesperada, que era ignorante, coitada. Mas até hoje, com quase 70 anos, não consigo perdoar aquela escolha, porque havia outras formas. Havia sim, mesmo na pobreza, mesmo na miséria, havia o direito de proteger uma criança. E ela escolheu não proteger depois daquele dia. Tudo mudou. Eu não era mais só uma menina, era alguém que conhecia o cheiro do medo, o gosto do nojo, o peso da vergonha. E o pior, era alguém que sabia que, para a própria mãe, valia menos que um prato de comida. Anos depois, já adulta, em terapia, eu contei essa história e a psicóloga me perguntou: o que você teria dito para aquela menina de 9 anos? Se pudesse voltar no tempo? Eu não soube responder na hora. Só chorei. Mas hoje, se pudesse voltar, eu diria: Lourdes, isso não é sua culpa. Você merece amor. Você merece cuidado. E você vai sobreviver, minha filha. Vai sobreviver. Tem coisa que a gente esquece. Nome de gente que passou, datas de aniversário, o que comeu na segunda passada, mas tem outras que grudam na alma. E o cheiro daquele quarto, esse ainda me adoece até hoje. Era uma mistura de coisa velha, cigarro apagado e um perfume barato. Desses que os homens acham que impressionam. Quando eu sentia esse cheiro vindo da casa dele, já me dava enjoo. Meu corpo aprendia antes da minha cabeça entender. Era como um sinal de alerta, um grito silencioso dizendo: corre, menina, corre! Mas eu não podia correr, porque minha mãe mandava eu ir e eu não sabia dizer não. O quarto dele era escuro, mesmo de dia. Ele deixava as cortinas fechadas. Tinha uma poltrona encardida num canto, uma cômoda cheia de papéis bagunçados e uma cama de casal com lençol florido desbotado. Ele me mandava sentar, perguntava se eu queria doce, se eu estava com sede, tudo num tom calmo, como se fosse coisa comum. E talvez para ele fosse mesmo. Na minha cabeça de menina, eu ficava tentando entender, será que é assim? Com todas as filhas? Será que toda criança tem que pagar as contas dos pais desse jeito? Eu não sabia o que era certo ou errado. Só sabia que doía, que me dava vergonha e que me fazia querer sumir. Uma vez, ele me fez deitar na cama dele. Disse que eu era bonita, que tinha crescido bem. Eu não sabia o que ele queria dizer com aquilo, mas sentia que não era coisa boa. E quando ele deitou do meu lado, senti meu estômago virar. Ele ficava passando a mão no meu braço, no meu rosto, nas minhas pernas, e eu fingia estar em outro lugar. Imaginava que era uma borboleta, que podia sair voando dali, que tinha asas e um céu aberto me esperando. O pior era depois, quando tudo terminava e eu tinha que voltar para casa. Caminhava devagar, com as pernas tremendo, o rosto quente e minha mãe me olhava só para ver se eu tinha trazido alguma coisa, um dinheiro, um agrado, um saco de mantimentos. Ela não perguntava se eu estava bem, nem sequer se eu queria falar. Era como se ela já soubesse e aceitasse.
Teve um dia em que eu vomitei antes mesmo de sair da casa do compadre. O cheiro me deu ânsia, o toque dele, a voz dele sussurrando perto do meu ouvido. Não aguentei. Ele ficou bravo, me mandou embora. Disse que da próxima vez fosse mais educada. Eu cheguei em casa pálida, tonta. Minha mãe ficou brava. Disse que eu estava estragando tudo, que ele podia parar de ajudar por minha culpa. Aquele dia foi o primeiro em que eu percebi com clareza. Para ela, o que acontecia ali era um negócio. Eu era mercadoria. E se eu não rendesse, era inútil. Por muito tempo, evitei qualquer cheiro parecido. Anos depois, num supermercado, passei por um homem que usava o mesmo perfume. Tive uma crise ali mesmo, no corredor dos biscoitos. Fiquei sem ar, o coração disparado. Não entendia o que estava acontecendo. Só fui entender anos depois, quando comecei a terapia, era meu corpo lembrando de algo que eu tentei enterrar. Tem gente que acha que o trauma mora na memória, mas ele mora no corpo, mora na pele, no nariz, no estômago, mora nos sonhos ruins, nos olhos que desviam, nas mãos que se fecham. E é por isso que eu falo, o cheiro do quarto do vizinho ainda me adoece. Mesmo que nada do que ela dissesse traria de volta a menina que eu fui. Ela morreu, sem me pedir desculpa. Eu vivi anos esperando isso, até entender que o perdão que eu mais precisava era o meu. Era eu me perdoar por ter acreditado, por ter ficado em silêncio, por ter engolido a dor. E eu me perdoei, com lágrimas, com raiva, com medo, mas me perdoei. E naquele dia, pela primeira vez, o silêncio que eu ouvia dentro de mim mudou de forma... deixou de ser o silêncio de quem ignora e virou o silêncio de quem descansa a ponto de e tanto tempo. Mesmo agora, com quase 70 anos, porque tem cicatrizes que não somem menos, elas só se transformam em alerta, em cuidado, em força também. Hoje, eu consigo olhar para essa menina que eu fui com mais compaixão. Eu cuido dela, dentro de mim. Converso com ela. Quando vem o medo, digo que acabou, que agora ela tem a mim, que ninguém mais vai encostar nela sem amor. E, de vez em quando aquele cheiro invade minha memória de novo, eu fecho os olhos e respiro fundo. Me lembro que hoje eu posso escolher, posso sair do quarto, posso dizer não e, acima de tudo, posso dizer, eu não sou mais mercadoria. Eu sou mulher e sou inteira. Apesar de tudo, durante muito tempo, eu carreguei aquela história como se fosse minha falha secreta. Algo que eu não podia contar nem para a sombra. Eu acreditava menos de verdade. Que o que aconteceu era culpa minha. Porque eu não gritei. Porque eu não disse não. Porque eu obedeci. Era como se minha mente repetisse, dia após dia. Você devia ter feito algo. Você deixou acontecer. Você se calou. E criança, acredita. Acredita até naquilo que machuca, principalmente quando não tem ninguém para dizer o contrário. Na escola, eu olhava para as outras meninas e pensava, será que acontece com elas também? Mas ninguém falava, ninguém olhava nos olhos. A dor da infância mora no silêncio. E a minha morava escondida até de mim. Na adolescência, tudo piorou. Eu evitava olhar no espelho. Tinha nojo do meu próprio corpo.
Cada vez que alguém me elogiava, eu desconfiava. Achava que iam querer me tocar, que iam querer cobrar algo, porque foi assim que aprendi. Elogio vinha antes da violência. Tentei me fechar, vestir roupas largas, baixava a cabeça, queria desaparecer. Mas dentro de mim, a culpa só crescia. Eu dizia para mim mesma, você já era grandinha. Já podia ter entendido. Por que não saiu correndo? Por que não gritou? E essas perguntas me perseguiam nos sonhos, nos dias de sol, nas filas do banco. Me faziam calar, me faziam aceitar relações ruins, empregos injustos, palavras duras. Porque, no fundo, eu achava que merecia. A gente aprende cedo que o mundo não tem espaço para quem reclama. E eu me tornei a mulher que não reclamava, que suportava, que engolia sapo com um sorriso. Casei nova, com um homem que dizia que me amava, mas que me mandava calar sempre que eu discordava dele. Você é sensível demais, ele dizia, e eu acreditava. Você exagera, ele repetia. E eu achava que o problema era meu. Até que um dia, muitos anos depois, já com meus filhos criados, eu fui numa roda de conversa de mulheres na paróquia. Era uma reunião simples, com café coado e bolo de fubá, mas ali eu ouvi algo que mudou tudo. Uma senhora contou que tinha sido abusada na infância. Disse, com voz trêmula, eu achava que era minha culpa, porque eu nunca disse não. Mas hoje sei, eu era só uma menina. Aquilo me atravessou como um raio. Eu me vi nela e pela primeira vez, alguém deu nome à minha dor. Eu chorei. Chorei, em público, sem vergonha. As outras mulheres vieram, me abraçaram. Ninguém julgou. Ninguém quis saber detalhes. Só me acolheram. Na semana seguinte, procurei uma psicóloga do posto de saúde. Comecei a contar, aos poucos, como quem tira espinho de dentro da carne. Doeu. Mas era uma dor antiga que precisava respirar. Ela me disse, Lourdes, o silêncio não foi escolha, foi sobrevivência. E criança não tem obrigação de se defender do que nem deveria existir. Eu ouvi aquilo e chorei de novo. Mas dessa vez era um choro diferente. Era como se uma parte de mim, menos aquela menina de 9 anos, fosse finalmente abraçada e perdoada. Desde então, venho aprendendo a devolver o que não é meu. A culpa, o peso, a vergonha, eles não pertencem a mim. Pertencem àqueles que escolheram me ferir, àqueles que sabiam o que faziam. Hoje, quando me olho no espelho, ainda vejo as marcas, mas elas não me definem mais. São cicatrizes, lembranças do que superei, provas de que eu existo e que eu resisti. Se você que me ouve também se sente culpada pelo que não gritou, pelo que não disse, pelo que não entendeu, saiba, você não precisava entender. Você só precisava ser protegida. E se ninguém fez isso por você, agora é hora de você mesma fazer, com carinho, com paciência, com respeito. Foi isso que eu aprendi. Que às vezes a mulher que a gente mais esperou que viesse nos salvar somos nós mesmas, e que dizer não agora, mesmo tarde, ainda é um começo. A gente passa a vida inteira tentando esquecer certas coisas. Empurra pro fundo da gaveta da memória, tranca com cadeado, finge que nunca existiu. Mas chega um momento, e eu acredito que ele vem para toda mulher machucada, menos em que a dor. Bate a porta pedindo para ser olhada. Foi assim comigo.
Foi num fim de tarde. Eu estava sozinha, sentada no banco de cimento do meu quintal, com uma xícara de café já frio na mão. Meus filhos tinham saído, o rádio estava desligado e o silêncio veio me visitar. Não aquele silêncio de antes, gelado e cruel, mas um silêncio que escuta, que convida. E eu me permiti lembrar. Lembrei de mim pequena, de vestido amarelo, caminhando, com o prato quente nas mãos. Lembrei do cheiro, do medo, do olhar da minha mãe, desviando. Lembrei de tudo aquilo que tentei enterrar. E aí, do nada, veio um pensamento. Como foi que eu não enlouqueci? Foi como uma enxurrada. Eu sobrevivi. Eu cresci, casei, criei 3 filhos com o pouco que tive. Segurei a barra sozinha quando meu marido adoeceu. Trabalhei como faxineira, cozinheira, babá. Recolhi os pedaços da minha alma tantas vezes que hoje tenho prática. E, mesmo com todas as dores, nunca bati em ninguém. Nunca repeti o que fizeram comigo. Nunca entreguei meus filhos para pagar por nada. Isso é um milagre, porque eu tive tudo para me perder, para seguir o ciclo, para virar pedra. Mas escolhi sentir. Escolhi ser mãe diferente. Escolhi dizer, eu te amo, para os meus filhos, todo santo dia. Mesmo que minha mãe nunca tenha dito isso para mim. E essa escolha não foi fácil. Teve dia que me olhava no espelho e pensava, será que eu sou capaz de amar alguém? Porque quando a gente cresce sem amor, aprende a desconfiar dele. Mas aí vinha o olhar dos meus filhos, o jeito que eles se enroscavam no meu colo, o som da voz deles dizendo mãe. E era ali que eu encontrava forças. Um dia, minha filha mais nova me perguntou, mãe, por que você chora? Às vezes sem motivo. Eu respondi com a única coisa que consegui dizer naquele momento. Porque eu me lembro. Ela não entendeu, mas me abraçou. E naquele abraço, eu soube que estava fazendo diferente. A percepção de que eu sobrevivi, de que eu consegui quebrar um ciclo de dor que vinha de gerações, me deu uma força que eu não sabia que tinha. Uma força que não vem de raiva, mas de acolhimento. Uma força que diz, você foi ferida, mas não é só ferida, você é vida. Por muito tempo eu achei que não era ninguém, que meu passado me definia, que meu corpo sujo, minha infância quebrada, meu silêncio, tudo isso dizia quem eu era. Mas com os anos, fui me descobrindo em outras coisas. No sorriso dos meus netos, no cheiro do bolo assando no forno, no som da chuva batendo no telhado. E entendi, eu sou feita de muito mais do que aquilo que me fizeram hoje. Olho para minha história com o coração mais calmo. Não mais sem dor, porque a dor ainda mora aqui menos, mas com um tipo de paz que vem quando a gente para de fugir. Quando a gente senta com a dor e diz, tá bom, você pode ficar, mas não vai mandar em mim. E essa paz, minha filha, não tem preço. A mulher que eu sou hoje é fruto da menina que resistiu, que foi usada, calada, invisibilizada, mas que nunca deixou de ser viva, nunca deixou de esperar. E a esperança, mesmo pequenininha, é uma semente poderosa. Se você está ouvindo isso agora e sente que a vida te atropelou, que nada fez sentido, que ninguém te ouviu, eu te digo, você está aqui. Isso já é um milagre, porque sobreviver, para quem nasceu no meio do descaso, da violência e da ausência, não é pouco. É muito, é tudo. E mesmo que o mundo lá fora ainda não te veja, mesmo que a dor
ainda lateje. Tem dentro de você uma força que te trouxe até aqui. E ela é mais sua do que qualquer lembrança ruim. Ela é seu presente, seu recomeço. Eu não tenho todas as respostas, mas tenho minha história. E se ela servir para você se sentir um pouco menos sozinha hoje. Então, todo esse silêncio valeu a pena, a dor não some. Eu achava que com o tempo, com a idade, com os filhos, ela ia se dissolver como açúcar no café quente. Mas não. Ela só aprende a se esconder em cantinhos novos, no joelho, que dói com a chuva, na lembrança que vem quando vejo uma criança sozinha na rua, na raiva que aparece do nada, quando ouço alguém dizer: naquele tempo as coisas eram melhores. Melhores para quem? Aprender a viver com a dor foi como aprender a andar com um sapato que aperta. No começo, machuca. Depois, a gente se acostuma. E, um dia, cansada de tanto calo, a gente tira o sapato e diz: chega, eu mereço andar descalça. Leve. Foi mais ou menos assim comigo. Depois da roda de conversa na paróquia e das sessões com a psicóloga, comecei a escrever cartas. Nunca mandei. Eram cartas para mim mesma, para minha mãe, para o compadre, para a menina que eu fui. Escrevia à mão em caderno velho, como quem tenta costurar o que ficou rasgado. Na primeira carta, eu xinguei, chorei, perguntei por quê. Escrevi coisas que jamais tive coragem de falar, mas quando terminei, senti um alívio, como se estivesse dizendo: agora sou eu que conto essa história. Também comecei a andar mais, caminhar de manhã bem cedo, quando a cidade ainda está acordando. É nesses momentos que eu penso melhor. Falo com Deus do meu jeito, sem reza pronta. Só agradeço por estar viva e peço força para não endurecer. Uma das coisas mais difíceis foi entender que a dor não me define, porque quando ela vem desde tão cedo, a gente acha que é parte da identidade, que é isso que somos, uma mulher ferida. Mas não, a dor é só uma parte. Como uma cicatriz, ela tá ali, mas não é tudo. Descobri isso olhando para minha neta. Ela tinha 5 anos quando me chamou no quintal para ver a borboleta que pousou no dedo dela. Ela riu com os olhos brilhando e disse: Vó, olha como ela confia em mim. Naquela hora, me deu um nó na garganta, porque eu percebi que aquela menina, minha neta menos, estava crescendo com coisas que eu nunca tive: confiança, cuidado, afeto. E tudo isso porque eu escolhi fazer diferente. A borboleta pousando no dedo dela parecia uma resposta para minha alma. Você está quebrando o ciclo. Continue. Claro que teve dias difíceis. Dias em que eu queria voltar no tempo, pegar a Lourdes menina no colo e sair correndo com ela dali. Dias em que a raiva me mordia por dentro. Raiva da minha mãe, do compadre, da vida. Mas nesses dias aprende a me permitir, sentir, sem me culpar. Porque negar a dor não cura. Acolher, sim. Comecei a ler livros sobre mulheres que sobreviveram. Assistia vídeos, ouvia histórias. Cada uma me mostrava que eu não estava sozinha. Que aquela dor muda de nome, de endereço, mas é conhecida de muitas. E isso traz consolo, traz pertencimento. Às vezes alguém me pergunta: Lourdes, como você conseguiu perdoar? E eu digo: não sei se perdoei tudo, mas parei de deixar aquilo me paralisar.
O perdão que me salvou foi o de mim para mim, por ter demorado tanto para falar, por ter aceitado migalhas, por ter me calado por medo e, nesse processo todo, uma coisa foi ficando clara. Sobreviver foi o primeiro passo. Viver de verdade é o segundo. E esse é diário. É dizer sim para mim mesma, para os meus desejos, para minha história. Hoje, não preciso que ninguém me diga que eu sou forte. Eu sei que sou, não aquela força barulhenta de quem grita para vencer, mas a força silenciosa de quem olha no espelho e vê a própria alma inteira, mesmo depois de tudo. Isso, minha filha, ninguém pode tirar de mim. Quando fiquei grávida do meu primeiro filho, eu tinha 22 anos. Estava casada há pouco mais de um ano com o Damião, um homem trabalhador, mas duro. Duro no jeito, duro no falar. Eu achava que era o melhor que podia conseguir, porque, no fundo, eu ainda acreditava que não merecia muito. A gravidez veio como um susto, mas também como uma esperança. Pela primeira vez dentro de mim, crescia alguém que era só meu, alguém que eu podia proteger, amar, cuidar. E eu prometi, ainda com a barriga pequena, com você vai ser diferente. Eu juro, mas ser mãe, ainda ferida, é como tentar costurar um vestido novo com linha velha, puída. Tudo dentro de mim dizia para amar, mas o medo falava mais alto. Medo de errar, medo de machucar sem querer, medo de repetir o que minha mãe fez comigo. Nos primeiros meses, eu tremia só de segurar o bebê. Cada choro dele me lembrava de mim mesma, chorando pequena e sendo ignorada. E eu me forçava a não fugir, a não repetir o abandono. Ficava acordada mesmo quando o cansaço me cegava. Cantava mesmo sem saber cantar. Beijava aquele rostinho, com um nó na garganta, tentando mostrar, com gestos, o amor que nunca me ensinaram com palavras. Quando vieram os outros 2 filhos, eu já sabia mais do que fazer com fralda, mamadeira e febre, mas ainda aprendia todos os dias como ser mãe sem medo, sem repetir. Não foi fácil. Teve vez em que perdi a paciência. Teve dia em que me vi gritando e depois me escondendo no banheiro para chorar. Tô virando ela, pensava apavorada, mas então, voltava, pedia desculpas, dava colo. Porque essa foi a maior diferença. Eu escolhia voltar. Minha mãe nunca voltou. A culpa de ser imperfeita me acompanhou por muito tempo, até que um dia, minha filha mais velha, menos já com uns 20 anos menos, me disse: Mãe, você sempre fez o melhor. Mesmo cansada, mesmo triste, você nunca deixou de estar. Aquilo me desmontou. Porque é isso, eu estive presente, inteira, humana. E só quem cresceu com a ausência sabe o valor disso. Com o tempo, fui aprendendo a me perdoar também como mãe, porque não existe mãe perfeita. Existe mãe que tenta, que escuta, que aprende com os próprios erros. E, acima de tudo, mãe que ama sem esperar nada em troca. E eu amei. Mesmo com o medo gritando, mesmo com a culpa rondando, mesmo com os traumas me puxando para trás. Eu amei com tudo que tinha. Com as mãos, com os olhos, com o coração cheio de remendos. Meus filhos cresceram sabendo que podiam falar comigo. Eu fazia questão de olhar nos olhos, de perguntar se estavam bem, de dizer:
eu te amo todos os dias. Não era para compensar, era para criar um mundo diferente dentro da nossa caça. Um mundo onde o amor era seguro, onde ninguém era moeda. Hoje, meus filhos são adultos. Me respeitam, me cuidam, me escutam e eu sei que isso não é sorte, é fruto. Fruto da escolha diária de não repetir. Fruto da dor que virou semente. Fruto da mulher que eu me recusei a deixar morrer lá atrás. Ser mãe me salvou de mim mesma, me obrigou a olhar para dentro, a confrontar a menina ferida que ainda morava em mim. E me ensinou que a gente pode sim reescrever a história, mesmo quando ela começou torta. Porque ser mãe, para mim, foi mais do que criar, foi reconstruir. E eu reconstruí, peça por peça, dia após dia, com coragem, com cansaço, mas acima de tudo, com amor. Não foi num dia especial, não tinha festa, nem data marcada. Não ganhei parabéns, nem flores, nem discurso emocionado. Mas soube com o corpo inteiro, com o coração calado e com os olhos úmidos. Eu tinha vencido. Era uma quarta-feira qualquer. Eu estava na minha cozinha, passando pano no chão, como faço desde que me entendo por gente. A rádio tocava uma música antiga, dessas que a gente ouve desde moça, e de repente a letra falou direto comigo. Eu plantei meu jardim com lágrimas, mas hoje colho em flor. Na hora parei. Fiquei ali, imóvel, com o pano encharcado na mão e os olhos fixos num canto do chão. Não era música, era o que ela despertou em mim. Uma sensação de que, depois de tanto tempo, eu estava segura, em paz, inteira. Eu não tinha riqueza, nem diploma, nem reconhecimento público. Mas eu tinha feito algo que muita gente não consegue. Eu quebrei um ciclo. Minha mãe nunca me ouviu, mas meus filhos me escutam. Minha infância foi regida por medo, mas meus netos crescem em um lar com abraço, riso, liberdade. Meu corpo foi usado, silenciado, violado, mas hoje ele é meu corpo, meu tempo, meu espaço. Essa é minha vitória. Não tem medalha para isso. Ninguém escreve manchete em jornal dizendo: mulher sobrevive ao abandono da mãe, ao abuso do vizinho e à culpa de décadas. Mas eu escrevi isso no meu peito, como tatuagem invisível que só quem sente reconhece. Vencer, para mim, foi aprender a dormir sem pesadelo. Foi conseguir ouvir o nome Arlindo sem que meu estômago virasse. Foi perdoar minha própria demora para me amar. Foi, principalmente, parar de esperar que a justiça viesse de fora, porque a justiça que mais cura é a que vem de dentro. É a que diz: você merecia amor e agora você vai receber, mesmo que tenha que ser de você para você. Naquela tarde deixei o pano de lado, fui até a varanda e sentei. O sol batia de leve no muro do fundo. Os passarinhos cantavam, como sempre. Mas aquele era um dia diferente, porque ali, naquela simplicidade toda, eu me senti vitoriosa. Não foi preciso palco, nem público. Meu palco era minha vida. Meu público era minha alma. Na semana seguinte, fui visitar minha filha. Ela me recebeu com um abraço demorado. Meu netinho veio correndo com um desenho na mão. É você, vó, no papel. Uma mulher com cabelos brancos e um sorriso largo. Você está feliz, vó? Ele perguntou. Eu estou, respondi, com a voz firme e baixa. Tô sim, meu amor, porque eu estava, pela primeira vez,
Em muito tempo, eu não fingia, não sorria por educação, não disfarçava a dor. Era alegria mesmo, daquela que vem de dentro, que não depende de ninguém, que nasce da sobrevivência e cresce com a coragem de continuar. Sim, eu tinha vencido, e minha vitória era silenciosa, mas enorme. Se você me escuta agora e sente que ainda está no meio da batalha, eu te digo, não desista. A vitória pode ser simples, mas ela vem e às vezes ela vem assim, enquanto você passa pano no chão. Ouve uma música antiga e sente, no fundo do peito, que sobreviveu ao pior. E sobreviver? Minha filha, é o mais bonito dos troféus, né? Outro dia, mexendo numa caixa antiga, no armário do meu quarto, encontrei um retrato meu com uns 10 anos. A foto estava amarelada, com as bordas gastas. Eu estava séria, com o cabelo preso, num laço torto, e os olhos tão fundos para uma menina tão nova. Aquilo me cortou. Sentei na cama, segurei a foto por um tempo e comecei a conversar com ela. Comigo mesma? Lourdes, minha pequena, olha só até onde você veio. Falei com carinho. Falei com respeito. Falei como nenhuma adulta falou comigo naquela época, porque agora eu era adulta. E finalmente eu podia me dar o colo que esperei a vida inteira. Disse para ela que ela não era suja, nem culpada, nem fraca, que ela era só uma criança e que o que fizeram com ela foi uma injustiça das mais cruéis. Mas também disse que ela venceu, que ela sobreviveu, que ela virou mulher, mãe, avó, que ela reconstruiu o próprio destino com as próprias mãos. Guardei a foto num envelope e escrevi por fora a menina que sobreviveu em silêncio. Desde então, deixo esse envelope dentro da minha Bíblia, não por religiosidade, mas porque é o único lugar onde guardo o que é sagrado para mim. E aquela menina, ela é sagrada, porque tudo que sou hoje começou com ela. Tem gente que me chama de forte, mas eu não gosto muito dessa palavra, porque a gente aprende a ser forte por necessidade, não por escolha. Prefiro quando me chamam de verdadeira, porque hoje não escondo mais nada. Eu sou uma mulher que foi ferida, que carregou culpas que não eram suas, que teve medo de ser mãe e depois descobriu que era capaz de amar com profundidade, que viu no abraço dos netos uma redenção silenciosa. Eu sou uma mulher que sentou com a própria dor, olho no olho, e disse: você não vai mais me definir. E se eu puder deixar uma mensagem para quem está ouvindo essa história agora, é essa. Cuide da sua menina interior. Olhe para ela com compaixão. Diga que ela não está sozinha, porque não importa quantos anos você tem agora, 40, Goju, Nanaju, a sua criança ainda mora aí dentro e ela ainda precisa ouvir. Você não teve culpa. Eu tô com você agora. Quando você começar a falar com ela assim, vai ver que tudo muda. A culpa cede espaço para a compreensão, a vergonha dá lugar à dignidade e o silêncio. O silêncio. Ele vira paz. Hoje, aos 67 anos, posso dizer com toda certeza, eu fiz as pazes com minha história. Ela continua difícil, dolorosa, cheia de buracos, mas é minha. E agora que ela foi contada menos com voz, com verdade, com emoção, ela virou cura. Cura para mim. E, quem sabe, um pouquinho para você também. Obrigada por me escutar. E se essa história tocou o seu coração de alguma forma, me ajuda
a levar esse acolhimento para mais mulheres, curte esse vídeo, compartilha com alguém que precisa ouvir isso. Se inscreve no canal para não perder os próximos relatos. E comenta aqui embaixo. Me conta, você também tem uma menina dentro de você que espera por cuidado? A gente se encontra nos comentários. E nunca se esqueça, até as flores mais lindas nascem do chão mais escuro.